Queridos, vamos continuar adorando o Senhor, agora ouvindo o que Ele tem para nós. Então, convido você a abrir na carta aos Filipenses, seguindo aí a nossa sequência na exposição a essa carta, Filipenses capítulo 3, faremos a leitura dos versos de 12 a 16. Filipenses capítulo 3, os versículos de 12 a 16, assim diz a palavra do nosso Deus: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Oremos. Deus, acabamos de ler Tua palavra, queremos entender essas verdades. Ao olhar, ó Deus, para a vida daquilo que foi Paulo, e aquilo que ele pôde deixar escrito à igreja de Filipos, possamos, ó Deus, aprender também o modo como viver, correndo essa carreira para alcançarmos o prêmio da soberana vocação. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. As nossas crianças, nós vamos então fazer um desenho, e o desenho que eu vou pedir para vocês é o seguinte: vocês vão pegar a folha, tá? Nós vamos fazer uma pista de corrida com uma pessoa correndo. Pode ser você. Só que você vai colocar uma Bíblia na mão. Então você é um atleta que está correndo com a Bíblia na mão. No início da estrada da corrida, da pista de corrida, coloque uma cruz. E você após a cruz. E no final, você coloca lá a linha de chegada, mas depois da linha de chegada, coloque uma coroa, tá bom? Então, cruz, pista, você ali em algum lugar da pista, correndo com a Bíblia na mão, e depois a linha de chegada com aquela faixa, e após a linha de chegada uma coroa, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho, a olhar para essa metáfora que Paulo escreve aqui sobre a corrida, como nós devemos então viver, amadurecer na fé cristã, tá bom? Então, as crianças vão fazer esse desenho e nós vamos, no final, tentar deixar isso mais claro. Meus irmãos, nós estamos seguindo, então, essa sequência, né, de estudos, de exposições na carta aos Filipenses, e nos versículos anteriores da pregação de domingo passado, Paulo alertou a igreja contra aqueles que eram os maus obreiros, os falsos da circuncisão, mostrando que esses eram judaizantes, e esses judaizantes, eles pregavam a rigidez da lei. E na rigidez da lei, eles mostravam que aquilo que Paulo estava ensinando da salvação em Cristo, ela só poderia ser completa se eles buscassem fazer algo a mais. Um rito, e também se eles buscassem observar as festas dos judaizantes, e se eles fizessem a circuncisão. Se esses três elementos estivessem presentes na vida desses que agora se diziam de Cristo, então eles estariam no caminho da perfeição. Mas Paulo vai mostrar que está errado, que a suficiência da obra de Cristo, de fato, não precisa de nada mais. A salvação, ela é completa na obra que Ele realiza em nós. E aí ele vai dar o exemplo de quem era versado na lei, de quem era zeloso pela lei, antes de conhecer a Cristo lá naquela visão, no caminho de Damasco. E ele vai mostrar que se alguém pode falar alguma coisa de uma pessoa que seguia a rigidez da lei, esse alguém era o próprio Paulo. Ele fazia isso, e por conta da rigidez da lei, inclusive ele perseguiu aqueles que caminhavam atrás de Cristo. E ele, depois disso,
vai mostrar que essa obra que Cristo realizou no coração levou a ele a compreensão de que tudo que ele considerava lucro agora era perda por causa da obra de Cristo. Ele percebeu que não havia nada a mais do que de fato viver e caminhar no conhecimento do Senhor. E ele então mostra isso, dizendo para aqueles crentes que aquilo que ele considerava algo valioso após a conversão, ele considerou como refúgio. E a palavra refúgio aqui é lixo. Ele considerou as práticas como lixo, porque essas práticas não apontavam para Cristo. Mas essa conversão de fato mudou, e agora a base da fé de Paulo era conhecer cada vez mais o Senhor e o poder do Senhor na ressurreição. E ao falar sobre isso, sobre o que é a obra de Cristo, ele então começa a explicar que diante de tudo que aconteceu com ele, ele não chegou ao estágio da perfeição. Porque para os judaizantes, praticar isso era chegar à perfeição. Mas para Paulo, que agora está em Cristo, ele precisava percorrer essa carreira até a vinda de Cristo. Ou seja, não haverá perfeição enquanto nós aguardamos a vinda do nosso Senhor. Então, ele começa o versículo 12 dizendo: não que eu já tenha obtido, ou já tenha recebido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então ele começa a mostrar que existe uma corrida, e nessa corrida nós corremos não porque queremos alcançar salvação, nós corremos porque já temos a salvação. E agora que já temos a salvação, nós somos impulsionados a correr porque já tem um prêmio separado, reservado no final da corrida. Esse prêmio está aguardando o desfecho da minha vida, da minha carreira que Deus propôs. Então ele vai usar uma metáfora aqui para explicar a maturidade cristã e o caminho que nós precisamos trilhar agora que somos de Cristo Jesus. Então vejamos isso aqui, e eu quero começar olhando para o versículo 12, em que Paulo vai mostrar a sua maturidade cristã. Ele diz: então, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. O que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte: olha, vocês que acham que agora eu sou perfeito, vocês estão errados. E vocês que acham que a rigidez da lei, no cumprimento dela, leva vocês à perfeição, vocês estão errados. Nós já somos em Cristo separados e considerados santos. Ele fez isso na sua obra de redenção, ao nos transformar e nos fazer filhos de Deus. No entanto, apesar de nós sermos separados e santos, nós temos que viver como santos. Há um progresso agora que deve existir na vida do crente. Então, para isso ficar mais claro, Paulo está falando de salvação e está falando de santificação. Salvação como estágio já completado, já sou salvo. Mas eu ainda estou sendo salvo, santificação. Eu estou caminhando porque ainda estou sendo salvo. E essa salvação se tornará completa quando então serei transformado no corpo para habitar a eternidade com Cristo Jesus. Então, na visão teológica que a Escritura nos ensina, nós já somos declarados santos, salvos. No entanto, há direcionamento da própria palavra para vivermos como salvos. Então, agora o salvo, ele é condicionado à santificação. Aquele que não busca a santificação, ele tem um problema, talvez na origem. Porque aquele que já é de Cristo,
ele deseja viver para Cristo. Por mais que tenha percalços no caminho, ele vai desejar buscar Cristo. E Paulo está falando isso. Não que eu já tenha recebido, eu tenha já obtido a perfeição, mas eu estou caminhando para lá. Prossigo para o alvo, para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O que ele foi conquistado por Cristo Jesus? Salvação. Agora ele prossegue para viver a salvação diante daquilo que Deus estabelece como parâmetro de salvação. Então, meus queridos, o que Paulo está dizendo para a igreja de Filipos é: vocês precisam lembrar que eu já mencionei que viver o Evangelho é viver a integridade daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Se você lembrar da sequência que nós estamos trilhando até aqui, você vai perceber que por diversas vezes Paulo está enfatizando o crescimento espiritual. Ele fala isso desde o versículo 6, quando ele traz uma afirmação dizendo que ele está plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Depois, lá no versículo 27, ele vai dizer: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Capítulo 2, versículo 1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entre as ofertas de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Depois ele vai falar: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, porque Cristo, ele se humilhou para te dar salvação. E ele foi exaltado pelo Pai para que ele pudesse completar essa obra de salvação na eternidade, quando ele buscar a sua igreja. Depois, a partir ali do versículo 12 do capítulo 2, Paulo vai falar: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Versículo 16, preservando a palavra de vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E assim ele segue, para chegar agora e dizer: olha, nós estamos numa maratona, e nessa maratona, essa maratona só vai terminar quando Cristo voltar. No entanto, eu vou correr, já tendo uma convicção: se eu sou salvo, há prêmio no final dessa corrida. Esse prêmio que está no final da corrida não é porque eu mereço, mas porque aquele que me salvou já correu e já garantiu a vitória e já deixou a coroa para aqueles que são dele. Então é isso que Paulo está explicando para aqueles irmãos. Queridos, nós estamos numa corrida e nós não podemos parar. Nós estamos numa corrida enfrentando os laços do inimigo. Nós estamos na corrida lutando contra os nossos desejos da carne. Nós estamos numa corrida cheia de obstáculos. Mas com a Bíblia na mão e as verdades dessa Escritura no meu coração e na minha prática, nós conseguiremos. Não porque nós temos força para isso, mas porque o Espírito Santo nos conduz a passar por esses obstáculos. Por quê? Porque o que nos move é aquilo que nós já recebemos, que é a vida em Cristo Jesus. É isso que Paulo, então, está explicando para os judaizantes. É isso que ele está explicando para a igreja. Nós não somos perfeitos, mas caminhamos para a perfeição, pois ela vai acontecer quando, de fato, nós recebermos a coroa da vida. Depois, no versículos 13 e 14, Paulo vai destacar aqui para nós a importância de nós desenvolvermos essa vida deixando o passado para trás. Porque o passado pode ser um empecilho.
quando ele diz aqui, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, o que ele faz? Ele diz o que ele faz. Então ele fala da maturidade cristã, que nós temos que ter nessa corrida, e agora ele fala como nós vamos correr de uma maneira saudável. Então ele explica o que eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. Em primeiro lugar, Paulo está aqui falando daquilo que ele já fez na obra de Cristo. Então ele não fica parado ali contando quantas vidas ele já ganhou, ou quantas igrejas ele já plantou, ou tudo que ele já passou em nome de Cristo. Ele não faz isso. Então ele está dando referência que tudo que ele fez porque ele tinha que fazer. E ele não fica agora parado, vendo e contando ali na agenda tudo isso para dizer, olha, como eu sou um crente maduro, como eu sou um crente perfeito, como eu sou um crente legal. Não, pelo contrário, ele diz, essas coisas eu faço porque eu fui conduzido a fazer, mas eu não paro para ver tudo o que eu fiz, eu apenas continuo caminhando, porque Deus me chamou para caminhar até o final dessa corrida. Então eu não paro para ver ou para mensurar quantas vidas, quantas igrejas, quantas coisas eu fiz, eu apenas faço porque fui chamado para fazer. Apenas isso. Então ele diz, eu esqueço dessas coisas, eu olho para frente para a obra que ainda preciso realizar. Lembra, Paulo está aqui já no final da sua caminhada, já está velho, e ele vai falar lá no capítulo 1 que ele queria estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor. Mas depois ele diz que ele percebeu que ele precisava permanecer. Não era hora dele partir. Por mais que ele desejasse ir para Cristo, ao ver tudo o que ele já havia produzido, ele diz, não, eu preciso continuar fazendo. Eu preciso continuar trabalhando. Esses irmãos precisam crescer na fé e Deus quer me usar. Então, viver a maturidade cristã é entender que eu não preciso contar vidas, mas eu preciso pregar o Evangelho para vidas, seja quais for, até o tempo que Cristo me chamar. É isso. Mas nós podemos parar para pensar aqui também numa outra questão. Ao falar sobre deixar o passado e olhar para as coisas da frente, nós podemos parar para pensar a respeito do passado de culpa, passado em pecado, passado não resolvido. O texto nos dá margem para isso. E quando nós olhamos para Hebreus 12, como foi lido aqui, Hebreus 12 fala de uma maratona. E lá ele mostra que nessa maratona cristã, nós temos que correr olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. No entanto, para isso acontecer, eu preciso o quê? Me desembaraçar do sobrepeso e do pecado que tenazmente nos assedia. O que seria o sobrepeso? O sobrepeso é a culpa do passado que eu ainda carrego. E o pecado que tenazmente me assedia é aquele pecado de estimação que continua te incomodando todos os dias e que às vezes você dá ouvido e pratica ele. Então ele está dizendo, isso são empecilhos, esses são problemas, isso pode atrapalhar você viver o presente com a perspectiva do futuro, pois nós fomos chamados a olhar o presente, viver o presente olhando para o futuro, não esquecendo o passado, mas entendendo que o passado, ele já foi todo resolvido em Cristo. Eu posso olhar apenas para ter mais experiência agora no presente. No entanto, eu vivo aqui olhando lá. E não vivo aqui carregando os pesos das culpas que ainda não foram resolvidos. Então nós precisamos entender que a vida cristã, para que nós possamos ter uma corrida sadia, uma boa corrida, nós precisamos resolver também o problema do pecado. Se você tem culpa que você carrega, você precisa entregar isso diante daquele que já disse que você não é mais condenado
por aquilo que você praticou. O que você precisa fazer? Você precisa confessar, deixar, para que a misericórdia possa te assistir. O que Cristo fez na cruz foi de fato um perdão total e completo. A obra dele não é parcial, é completa. O perdão dele não foi apenas para uma determinada área da vida, mas foi para toda a minha vida. Mas eu preciso também me perdoar. O grande problema na nossa caminhada, às vezes de culpa, do sobrepeso, é que nós talvez já temos a consciência que de fato o nosso pecado está perdoado. Mas nós não nos perdoamos. Por quê? Porque nós achamos as piores pessoas do mundo. Quando Paulo vai dizer em Romanos 8:1 que já não há condenação, é porque já não há condenação. A cruz já te perdoou. Mas você precisa entender o seu passado, resolver o seu passado nessa cruz e se perdoar para que você possa correr sem esse sobrepeso que atrapalha você, pular os obstáculos que sobrevêm na sua vida. Então Paulo fala tanto da ideia de que eu não posso me agarrar naquilo que eu faço no reino, mas eu preciso apenas fazer porque fui chamado para fazer, mas ele também fala desse problema que nós temos, ainda que resolver com o nosso passado de culpa e de pecado. Então, se isso é resolvido, eu posso prosseguir. E como eu vou prosseguir? Eu vou prosseguir olhando para o alvo. A palavra alvo aqui traz uma ideia de, sabe, no final da corrida você tem lá aquele arco com a fita. A palavra no original dá uma ideia de que o alvo é aquela fita. Então você corre sabendo que você tem que passar pelaquela fita que está lá. Porque ao passar por aquela fita, você pode dizer, agora completei a corrida. Como Paulo vai dizer a Timóteo, completei a minha carreira, guardei a fé em Cristo Jesus. Então, correr para o alvo é correr dentro dessa perspectiva. Há uma linha no final, e eu preciso correr olhando para lá. E lá em Colossenses, Paulo mostra como eu corro olhando para o alvo. Além de deixar essas amarras do pecado, do sobrepeso, eu preciso olhar para o alto. Ele diz em Colossenses capítulo 3, que eu preciso pensar e buscar as coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque eu vivo aqui com a perspectiva de lá. Por isso que eu consigo viver em esperança, porque a minha cidadania, ela deve ser cumprida aqui, mas eu tenho uma cidadania que já está reservada e ela é eterna. Como nós ouvimos hoje, nós já somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós já temos uma garantia e por isso que eu corro olhando para esse alvo, para o prêmio da soberana vocação. O que seria esse prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus? É a obra da salvação completa em nosso coração na eternidade. Nós somos vocacionados, chamados para viver para Cristo. Agora nós caminhamos até alcançar esse prêmio. E quando nós chegarmos lá no final, passar aquela fita, nós então teremos a coroa da justiça, que Paulo fala. A coroa da justiça está reservada para aqueles que são filhos de Deus. Qual é o prêmio? Essa coroa. E veja que interessante, o atleta, Paulo gosta muito dessa metáfora de atletismo, também gosta de luta, gosta de usar metáforas com o esporte. E aqui ele está trazendo uma ideia de que o atleta, ele se prepara, ele se entrega, ele se dedica àquilo, porque ele quer chegar no alvo, ele quer terminar a corrida, ele quer receber o prêmio final.
Então ele faz toda a sua vida ser direcionada para esse preparo, para que naquele grande dia ele consiga o êxito da vitória. O atleta faz isso. E lá, os atletas em Atenas, eles corriam com essa perspectiva de chegar no final e receber uma coroa. Então eles recebiam no final uma coroa e também dinheiro, dracmas, resultado da vitória que eles obtiveram. Então nós corremos para receber o prêmio. Mas a diferença de um corredor é que lá apenas o primeiro lugar, o primeiro colocado vai receber toda a pomposidade do melhor prêmio para aquela corrida. Já na corrida que nós estamos tendo aqui, todos, até aquele que estiver no último lugar, receberá a mesma coroa, o mesmo prêmio. Sabe por quê? Porque o primeiro lugar já foi garantido. E aquele que garantiu o primeiro lugar, ele já deixou o prêmio para que todos agora, que virão até ele, possam conseguir, e vão conseguir, e vão receber essa coroa da justiça. Até aquele que chegar em último lugar, receberá a coroa da justiça, a coroa da vida. Então, por isso que eu preciso continuar correndo. O prosseguir é você manter essa corrida, é você perseverar. A doutrina da perseverança dos santos é a ideia de você se manter na santidade. Você foi chamado para viver santidade, como nós já falamos. Então, como você mantém-se em santidade? Perseverando. Mas perseverando na força do Espírito que habita em você. Então, perseverança dos santos, em resumo, é se manter em santidade. Se manter em santidade. Então, nós caminhamos, nos mantendo em santidade, porque nós precisamos alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí depois no final, ele vai falar nos versículos 15 e 16, mudando inclusive aqui a conjugação, deixando de falar de si, agora incluindo pessoas. Ele diz: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Todos, pois, que somos perfeitos. Paulo fala que ele não é perfeito, mas que ele caminha para a perfeição. Agora ele diz que não só ele, mas muitos são perfeitos. O que ele quer dizer com isso? Em primeiro lugar, ele está aqui usando, e alguns comentaristas dizem isso, e creio que também nós podemos pensar assim, que quando ele diz que somos perfeitos, ele está chamando também a atenção dos judaizantes, que achavam que cumprir a lei os tornariam perfeitos. Então ele está dizendo: se vocês são perfeitos, então tenhamos o mesmo sentimento. Qual sentimento? O sentimento que nós temos em Cristo Jesus. Agora, se vocês acham que podem alcançar essa perfeição, mas têm um pensamento contrário àquilo que deve ser o pensamento correto, então, se são de Cristo, Deus vai esclarecer a vocês. Mas também Paulo está falando aqui dessa ideia de que somos perfeitos em Cristo. A ideia de que nós somos santos. Então nós temos agora que caminhar na perfeição. Todos, pois, que somos santos, somos salvos, que somos eleitos, que já temos Cristo Jesus, temos o mesmo sentimento. Que sentimento é esse? O sentimento que ele tem ensinado desde o primeiro capítulo. O sentimento de unidade. O sentimento de ter o mesmo pensamento que também houve em Cristo Jesus. Então, isso é ser perfeito.
E ele aponta para a ideia de que essa corrida não é uma corrida solitária. É uma corrida em que nós teremos companhias. E quem são essas companhias? Todos aqueles que são perfeitos em Cristo Jesus. Então nós não corremos sozinhos. E isso que é belo na maratona cristã. Por quê? Porque um ajuda o outro. Como lá em Hebreus o autor vai dizer, aqueles que estão trôpegos, aqueles que estão caídos, aqueles que estão exaustos, aqueles que não querem mais continuar a percorrer, esses terão o suporte da igreja, dos outros que já estão mais maduros, mais fortes, para estender a mão, levantá-los e ajudá-los a continuar essa maratona, que só chega ao final quando ele passa o alvo. Então, todos que somos perfeitos, temos o mesmo sentimento. E versículo 16, andemos de acordo com o que já alcançamos. Nós já sabemos como andar. Nós já sabemos por que nós devemos andar. Para que nós devemos andar. Nós sabemos o propósito. Deus já revelou. Mas nós precisamos conhecer cada vez mais para, alimentados, fortes, continuarmos a caminhada. O atleta não precisa ter uma alimentação saudável, balanceada para correr. Ele não tem que cuidar bem de toda a sua preparação. Nós também. O nosso alimento nós sabemos qual é. As Sagradas Escrituras. A verdade de Deus. Nós temos que ter o conhecimento claro desse Deus que se revela a cada letra das páginas da sua Escritura, para que então tenhamos esse alimento saudável e então possamos continuar a nossa corrida. Então Paulo está também falando aqui sobre conhecer a Deus. Andemos de acordo, é a ideia de nós temos que andar conhecendo, andar nos alimentando dessa boa palavra. Porque nós já fomos alcançados por essa palavra, por esse evangelho. Então nós temos que andar nesse evangelho. Então, meus queridos irmãos, nós temos aqui, através da vida do apóstolo Paulo, uma ideia de que nós somos crentes, mas temos que viver como crentes. Nós somos salvos, temos que viver como salvos. Somos separados, mas temos que viver como fomos separados para viver. Nós já temos a certeza da salvação, agora nós temos que demonstrar isso com os frutos desse evangelho que nós alimentamos continuamente. Se nós não fizermos isso, nós vamos tropeçar. Nós vamos desanimar. Nós vamos, como diz Hebreus 12, desmaiar na alma. Então, o caminho está traçado. A maratona já foi percorrida e já foi garantida através daquele que percorreu em primeiro lugar essa maratona, que foi Cristo Jesus. Eu só preciso correr. Eu só preciso correr, mas da maneira correta. E aqui então eu termino, trazendo para vocês algumas aplicações. Como correr? Como correr? Entendendo o que é ser santo e o que é perseverar na fé. Só que eu só vou entender como ser santo se eu entender aquilo que a Escritura mostra para mim, que é mortificar a minha carne, os meus desejos, e assumir as virtudes do Espírito que habita em mim, para então viver glorificando a Ele. Se eu fizer isso, eu vou ter vontade, desejo, prazer de adorar e perseverar em Cristo Jesus. Então, aquela aplicação mais simples, mas mais valiosa, e que constantemente nós temos que repetir. Leia a Bíblia e faça oração. Estude a Bíblia e aplique ao seu coração. Olhe para o mundo
O mundo não tem a verdade. Você tem a verdade. E você está no mundo para ser luzeiro da verdade. Então, você só vai conseguir se você, de fato, caminhar conhecendo, lendo, meditando, estudando essas verdades e colocando em prática. Leia a Bíblia e faça oração para que você viva a santificação e persevere na fé em Cristo Jesus. O que nos motiva, então, a percorrer é vida em Cristo, é prazer no Senhor. Nós temos que ter prazer no Senhor, desejo pelo Senhor e não pelas coisas do mundo. Nós temos que ter prazer, porque o prazer foi dado por Deus a nós, dentro da nossa estrutura humana, para devotarmos esse prazer em adoração a Ele. O prazer que nós buscamos fora disso é da carne. Isso não presta, isso não vem de Deus, isso não agrada a Ele. Prazer é para Ele. Então dedique-se em adoração ao Senhor, andando nele. Enquanto você corre, resolva os problemas do passado. Quando você corre, resolva os problemas do pecado. Desembaraça a sua vida desse sobrepeso e desse pecado que tenazmente te assedia. Porque eles são barreiras, empecilhos, eles vão fragmentar, eles vão diminuir a força que você precisa ter na sua alma. Vivamos assim, correndo essa carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!